Olá, 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 olá. Hoje, dia 22 de junho de 2017. Agora são 9h25 da manhã. Vou fazer um vídeo avulso aqui. Alguns colegas pediram para fazer comentários aqui. E tem uma pergunta muito interessante que vale uma parada para reflexão. Ok? Então, um momento aí de aprendizado, né? Vou fazer aqui um estudinho rápido com vocês para falar sobre a CSNA. Né, que é um papel, para mim, é um dos melhores papéis para operar na tendência. Ele mais um punhadinho de papéis aí. Então vamos dar uma olhada. Só para comentar, agora o mercado futuro está funcionando. E o mercado futuro nós temos aí a bolsa subindo 0,35, né? A bolsa não, mas o índice futuro subindo 0,35. Ontem havia comentado da possibilidade de a gente ter o repique, né? E aparentemente pode ser que isso aconteça hoje, ok? Não é bom desenhar, essa bolsa é demais! Vamos lá. Mas antes eu vou estar respondendo aí a pergunta do Leandro. Qual dos Leandros que é? O Leandro Vilhena, que ele pergunta sobre o BTC. Leandro, deixa eu fazer um comentário importante para você. Quando eu falei, já te respondi aí, mas deixa eu reforçar aqui. Livro BTC, deixa eu passar ele para aí. O livro BTC, quando eu pego o livro BTC, vamos pôr ele aqui. Vou pôr aqui CSNA3, tá? O livro BTC ele vai te dar todos os contratos de aluguéis possíveis, disponíveis no mercado, ok? É lógico que isso aqui não são todas, não são as opções que às vezes tem na sua corretora. A sua corretora ela vai dar prioridade para aqueles aluguéis que ela fez internamente. Então, as operações dela vai aparecer aqui no livro BTC, mas ela vai te oferecer aqueles que forem mais convenientes para a corretora. Algumas corretoras eles vão no mercado buscar aluguéis, outras, como às vezes são grandes, ela oferece o próprio aluguel que ela tem na casa. Então, sempre que você quiser fazer um aluguel, primeiro, quando você entrar no papel, entra em algum livro BTC, ou então até mesmo lá no site do Ibovespa, da BMF, e lá você vê se tem aluguel daquele papel. Primeira coisa, antes de fazer qualquer operação. E depois liga para a sua operadora, para a sua corretora e verifique quais são as disponibilidades dos contratos. Um conselho que eu te dou quando tiver encerramento antecipado que seja possível, não faça. Faça pelo que não for antecipado. Porque às vezes você está alugado aí por um mês e aí na semana que vem o dono do papel quer o aluguel de volta, quer retomar o papel. E aí você perde o aluguel e aí tem que fazer um novo contrato, tá? Aí vira um problema. Então esse é um primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, aí eu vou dar uma dica aí para aqueles que tem um pouco mais de disponibilidade, é o seguinte, quando eu faço minhas operações, quando é possível, eu vou no gráfico de 60 minutos, né, que foi aqui o caso da CSNA, e coloco aqui, nesse dia aqui, que eu não sei, acho que foi dia 1º, eu coloco uma venda day trade. Eu olho o BTC, depois eu venho aqui e coloco uma venda day trade. E se o papel começa a fluir e o mercado não reage contra, eu deixo ele até o final do dia e no final do dia eu peço para carregar ele como aluguel. Aí eu faço o aluguel do papel junto com a corretora e carrego ele para swing trade, tá? Então essa é uma dica aí para quem quer. E outra, às vezes ele anda tanto, 5, 6%, que às vezes eu liquido ele no mesmo dia porque é day trade, tá? Então porque a taxa de day trade é muito menor do que a do swing. Lembrando que o imposto é 20% e no swing é 15%, tá? Então só uma dica aí para quem quiser. Uma estratégia que eu uso aqui e me atende bem, tá? Bom, então respondi aí. Vou falar um pouquinho sobre a CSNA, o Leandro Aguiar. Essa resposta aqui foi para o Leandro Vilhena. O Leandro Aguiar, CSNA, ele pergunta até onde o papel pode chegar se ele passar os 6,30, que é essa faixa aqui, ó, que é uma faixa de resistência aqui. É o seguinte, nós temos uma LTB, né? E essa LTB pode segurar realmente aqui isso aqui no diário, tá? Por isso que está meio deslocado aqui. Vou acertar por 60 minutos.
Ele pode vir aqui e sentir essas próximas resistências aqui em cima, que estão desenhadas aqui. Então tem a faixa de 6,70 a R$ 7, a 7,30 mais ou menos. Então, o que eu sugiro, né? Vai no gráfico semanal e comece a desenhar os suportes e resistências mais relevantes que você vê. Vai no diário, vê se tem algum ajuste para ser feito. E aí você já vai ter aqui pelo menos os principais pontos. Ó, que nem esse aqui é um dos mais relevantes que tem, que é os R$ 7, que é até uma defesa psicológica aqui, né, dos traders. Então, aí você vai conseguindo ver. Então, o que eu te respondi é mais ou menos isso. Só que, até para quem está vendendo, inclusive isso vale para o Fabião aí. Fabião, você também está vendido e está dando alegria aqui na CSNA. Vamos fazer só um estudo. Não estou falando que ele vai mudar, mas é só para a gente começar a enxergar o mercado de uma outra forma. Ele está em tendência de baixa. Eu vou colocar uma média de 9 aqui, porque no semanal dá para ver bem. Média. Para a gente aprender a fazer uma leiturazinha de mercado aqui, tá? Vou pôr uma média de 9. Vou fechar aqui. E vou colocar ela exponencial, tá? E por que eu estou colocando uma média de 9? Porque o semanal ele respeita bastante a média de 9 e a média de 9 mostra para a gente, de uma forma bem simplificada, a tendência do papel no semanal, tá? Aqui, ó, o semanal e ele está descendo. Vou até mudar um pouquinho aqui para ficar... Já está no exponencial. Deixa eu mudar aqui para uma cor, colocar ele bem forte, tá? Ó, tá aí, tá? Bom, ele está em tendência de baixa, sem dúvida nenhuma, né? No semanal. Aliás, ele até fez aqui um zigue-zague aqui para baixo, né? E está na sua tendência de baixa. Enquanto não mudar a tendência pela lei de Charles-Down, a tendência ela continua até o momento que ela acaba. É idiota, mas é verdadeiro e a gente esquece disso, por isso que às vezes a gente perde dinheiro. Então, vamos lá no mensal. Olha só, o mensal está em queda, sem dúvida, né? Ó, ele subiu. Deixa eu colocar a ferramenta de desenho aqui. Eu estou sem o meu... Ok, tá certo. Vamos lá. Ele subiu. Ele confirmou o fundo aqui embaixo, isso no gráfico mensal. Aqui ele não confirmou o topo aqui. Subiu, ok? Eu tenho esse topinho, ele perdeu esse topinho e está na sua descida. E já perdeu o fundinho aqui, tá? Então eu tenho topos e fundos descendentes, ok? Então tendência de baixo. Só que, vamos lá fazer um outro estudo que é importante aqui pra gente. Deixa eu ver se eu consigo. Não, tem que sair fora isso aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer um outro estudo aqui, ó, que é legal pra gente conseguir aqui enxergar. Ele está descendo, né? Tá vendo que ele fez um topo aqui triplo e está descendo e ele pode confirmar até essa região aqui embaixo. Só que a gente tem aqui uma LTB interna que está batendo justamente na região que nós estamos. Isso no gráfico semanal, tá? Vou voltar a desenhar aqui. Ele tem uma LTB aqui interna que está batendo justamente nessa região. Olha lá. Ele já bateu, até voltou um pouquinho. E eu tenho duas coisas aqui que está pegando aqui dentro dessa região. Essa aqui acho que não. Ó, pegando lá não. Essa ainda não está pegando. Ela está pegando aqui em 5,50. Aqui é uma região de forte suporte. Por quê? Eu tenho aqui a faixa de R$ 6 mais a LTA de longo prazo, a LTA interna, que está batendo nessa região. Geralmente, o que acontece nesses casos é que a gente tem uma inflexão. Nós estamos no gráfico semanal, mensal, a gente tem uma inflexão nos gráficos de tempos menores, no 60 e no diário. Então, se eu for lá no diário, pode ser que aqui ele até faça um zigue-zague. No 60 ele já está começando a fazer, né? Vamos olhar aqui para o Price Action. Esse vídeo é um vídeo curto, é só para mostrar esse estudinho aqui para vocês, tá? Então, ó, o Price Action eu tive uma subida,
Ele confirmou um fundo aqui embaixo e está na sua subida aqui, ok? Ele tem uma resistência aqui para ser vencida. Ele tem uma resistência aqui para ser vencida. Essa resistência, caso seja vencida, a gente vai ter uma tendência de alta nos 60 minutos. Ok? Então ele começa 60 minutos, ele começa no 15, 30, 60, no diário. Então nos 60 minutos ele está para confirmar aqui uma tendência de alta. O que é essa tendência de alta no 60? É um ABC da descida dele, tá? É uma onda 1, 2, 3. Tá? Então ele vai replicar esse tamanho aqui para cima, ok? Então, beleza. No diário, então, ele pode começar a fazer. Ele pode vir aqui nas regiões aqui de 6,20, 6,25, voltar a cair e voltar a subir e fazer um zigue-zague. Então pode ser uma inflexão nos tempos menores, porque o mensal já está numa área crítica. Não estou falando que ele vai mudar a tendência primária. A tendência primária é de baixa. Até no semanal é bem visível. Aqui, vou mudar essa cor aqui, tá? Então, assim, por isso que eu falo que a gente às vezes tem que proteger o nosso trade, né? Porque às vezes a gente tem que ficar ligado nos tempos maiores, ó. A gente tem aqui esse ALTA bem na região de um suporte relevante. Vou mudar a cor também do suporte. Ok? Porque é bem relevante esse suporte também, ó. Tá? E vem aqui de trás, ó. Então é uma região de inflexão, tá? Então, a pergunta dele eu já respondi sobre os pontos mais relevantes aqui na subida, até onde ele pode ir, no 7, no 7,30 até 7,60, né? Mas a gente pode ter uma inflexão no diário. Agora, não vamos perder a tendência do semanal. O semanal continua embaixo. E qual é a perna do semanal? Por incrível que pareça, deixa eu pôr aqui, por incrível que pareça, a perna do semanal de descida é essa daqui, do Price Action. É uma descida única, por isso que ele pode corrigir. Então é uma correção. Qualquer lugar que ele suba aqui, ele pode vir aqui nessas regiões aqui, né? Que vem aqui de trás, ó. Olha que legal, como é bom desenhar. Ele pode vir até aqui, poderia vir até aqui na faixa de R$8, sem problema nenhum, sem perder a tendência primária de baixa dele, tá? E por que eu gosto desse papel? Porque é um papel que pega a tendência, já comentei, né? Ó, aqui, ó. Para quem trabalha no gráfico semanal e pegou pela média de 9, está descendo desde daqui de cima com 41% de 70 dias. Né? Para quem gosta de semanal, é um papel muito legal, ok? E como é que eu enxergo isso? Deixa eu fazer um desenho aqui rápido para a gente só terminar aqui então. Charles Dow, né? E ondas de Elliott, principalmente. Vamos lá. Eu tenho uma descida, aí eu tenho uma subida, uma descida, uma subida, uma descida, e assim vai. Isso é uma tendência de baixo, ok? O que acontece? Quando ele está numa tendência de baixo, todas as pernas de descida têm que ser maior do que as pernas de subida, né? Porque ele tem que respeitar aqui a proporcionalidade da descida. Então ele vem aqui até 50, 61,8% do movimento anterior, geralmente até 50%. Então quando ele faz esse movimento, o que a gente tem que olhar, observar? Enquanto ele estiver fazendo movimentos aqui, ó, subiu, bateu aqui na metade da descida, mais ou menos nessa região. Aí ele cai, volta. Aí ele bate numa resistência que geralmente dá mais ou menos na metade, no 61%, mais ou menos, entre 50% e 61%, e volta a cair. Geralmente essas pernas menores aqui é o que a gente tem que ficar atento, porque é aqui que é onde a gente vai ganhar dinheiro na descida. Que é aqui onde ele tem as descidas, tá bom? Então, uma aulinha aí. Então, ainda estamos na tendência de baixo. Mesmo que agora a gente tenha aí uma subida, que é uma correção,
Até onde ele deve vir? Ele deve vir até essa última perna e voltar a cair. E onde está essa última perna aqui no semanal? Eu tenho aqui uma resistência, se ele vencer essa primeira resistência aqui na faixa de 6,70, mas ele poderia vir até aqui, que é essa última perninha aqui, né, dessa subida, que foi essa descida, na faixa de R$8, tá bom? Então é só uma linha de pensamento para a gente poder acompanhar. Legal, né? Então, podemos ter uma inflexão na CSNA, por isso que temos que proteger um pouco o bolso está voltando a cair, o mini está voltando a cair. Por isso que a gente tem que proteger o lucro, porque a gente pode ter uma correção aí até um pouco mais forte. Mas ele depende também do Ibovespa, porque ele tem uma correlação forte. Se o Ibovespa corrigir, ele também vai corrigir, tá bom? Então é isso aí. Depois eu vou mostrar mais um ponto que é o volume de aluguéis do papel, para a gente poder também, que ajuda a gente a monitorar. Tá bom, Fabião? Isso também é legal aí para a gente poder olhar aí esses trades que dão certo e até onde eles vão, tá bom? Um grande abraço. Era só um vídeo para ser rápido, acabou sendo cumprido. Tchau. Um abraço, tchau.